Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, terça-feira, 18 de junho, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Você já conhece a nossa página no Facebook? Então acesse facebook.com/Opinião Agora. A sua opinião é muito importante para nós. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Jornal de Piracicaba. Pacientes sofrem com falta de vagas. Piracicaba conta com 365 leitos disponíveis nos 2 hospitais da cidade, reservados para usuários do SUS. De acordo com a Santa Casa de Piracicaba, são 219 leitos disponibilizados a pessoas sem planos de saúde, o equivalente a 60% do total. No HFC, são 146 leitos de internação disponíveis a usuários do SUS. Os hospitais informaram ainda que estão com ocupação total desses leitos. A falta de vagas teria contribuído para 2 mortes nas UPAs em um intervalo de 1 semana. Protestos tomam conta de ruas e avenidas de 11 capitais brasileiras. Milhares de pessoas saíram às ruas ontem em ao menos 11 capitais do país para protestar contra os reajustes da tarifa de ônibus, a repressão policial nas manifestações recentes em São Paulo e para pedir ética na política, investimentos em saúde, educação e transporte, entre outras reivindicações. Gazeta de Piracicaba, banco é furtado. Assaltantes invadem a agência da Caixa Econômica no bairro Santa Terezinha. Na madrugada do último domingo, por volta das 4h30, 4 caixas eletrônicos da agência Caixa Econômica Federal de Santa Terezinha, em Piracicaba, foram explodidos. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais foi acionada para detonar os explosivos que ficaram no interior da agência. Não foi divulgado o valor roubado. Pula Catraca, reunião com Ferrato. Prefeito chama representantes para conversar hoje sobre protesto do dia 20. O Pula Catraca marcou para quinta-feira, dia 20, às 17 horas, mais um ato de protesto contra o aumento da tarifa de ônibus, que será realizado no Terminal Central de Integração. Diante da divulgação do evento, o prefeito Gabriel Ferrato convocou representantes do movimento para uma reunião hoje, às 17 horas, no Centro Cívico. Em nota, Ferrato explicou que a reunião tem como objetivo discutir como será a movimentação do dia 20 e como garantir a liberdade de manifestação. A Tribuna Piracicabana. Conselho pede criação de ambulatório para travestis. Representantes do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual foram recebidos ontem pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Melo. Preocupados com o atendimento da população LGBT, principalmente de travestis e transexuais, o Conselho quer a implantação de um ambulatório de cuidados à saúde integral para travestis e transexuais da cidade. Poliomielite, campanha entra na última semana. Mobilização termina nesta sexta-feira, dia 21. Mais de 8 milhões de crianças de 6 meses a menores de 5 anos já foram vacinadas. A campanha de vacinação contra a poliomielite se encerra nesta semana em todo o país. Os pais e responsáveis têm até sexta-feira, 21, para levar as crianças de 6 meses e menores de 5 anos para tomar a vacina. Confira agora como fica o tempo e a temperatura nesta terça-feira. Terça-feira de sol, mas as nuvens aumentam no decorrer da tarde. A temperatura máxima chega aos 26 e a mínima aos 14 graus. E após o intervalo, eu converso com o vereador Gilmar Rota. É já. Espero por você.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com o programa Opinião Agora e hoje aqui comigo no estúdio o vereador Gilmar Rota, que é do PMDB. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, vereador. Obrigado, Alessandra. Bom dia para você. Bom dia a vocês que estão em suas casas assistindo o programa Opinião Agora, tá? Um programa que já está caindo no gosto do piracicabano, né? E estamos aqui mais uma vez para poder ajudar a população a esclarecer algumas coisas. Ótimo. Vereador, o senhor é formado em Ciências Matemáticas e Gestão Pública, ocupa seu primeiro mandato, né, como vereador. Isso. Se elegeu com 2.550 votos, sendo o 10º mais votado. 10º vereador mais votado de Piracicaba. É líder de bloco da Câmara de Vereadores de Piracicaba e presidente da Comissão de Justiça e Redação. Tem 28 anos de atuação frente a assessorias públicas, uma vida pública de 28 anos. Uma vida pública de 28 anos. Eu entrei a trabalhar na Câmara em 1986, certo? E sempre trabalhando na assessoria pública, dentro da Câmara de Vereadores e na Prefeitura, tá? Sempre trabalhando. De 2001 a 2004, eu fui diretor da Secretaria Municipal de Saúde, né? Onde nós tivemos vários trabalhos, inclusive a vinda do SAMU aqui em Piracicaba foi uma conquista minha, a informatização da Secretaria de Saúde também, foi tudo projeto nesses 4 anos que eu estive na Secretaria de Saúde. E depois de 2005, eu trabalhei com o ex-vereador Pira, né, que faleceu em 2011, né, e foi daí, com o falecimento do ex-vereador Pira, certo, que eu recebi vários convites para sair candidato a vereador, certo. Até então, até o falecimento do Pira, nunca passou na minha cabeça de ser candidato a vereador. Nunca, nunca, nunca. Certo? Queria continuar meu trabalho dentro da Câmara, trabalhando na assessoria política, né? E ia fazer minha carreira como fiz até então. Só que daí em 2012 tomei a decisão e saí candidato a vereador. E tive a felicidade de ser eleito já na primeira vez. Para que a gente possa explicar um pouco mais para o telespectador, o que significa essa sua atuação como líder de bloco na Câmara? O que é isso? A Câmara é composta hoje por 23 vereadores. Cada vereador vem de um partido. PMDB, PT, PSDB, PTB, PDT. Então, o que acontece? E existem as comissões dentro da Câmara. São 12 comissões que existem dentro da Câmara. Comissão de Justiça e Redação, de Finanças, de Obras, de Meio Ambiente, de Saúde. Tá? Então, os vereadores ocupam uma cadeira em cada comissão. Só que para ocupar essas cadeiras é formado blocos. Certo? E o meu bloco é formado por 7 vereadores, tá? Que é formado de partidos diferentes. Então sou eu pelo PMDB, eu tenho o vereador Matheus Eres, que é do PSC, eu tenho o vereador Paulo Campos, Paulo Camolese, e alguns outros vereadores aqui que formam o bloco, certo? E que nós ocupamos as comissões permanentes. Então, qual é a minha função como líder de bloco? É eu procurar, junto com esses 7 vereadores que formamos um bloco, discutir com eles todos os projetos que tramitam na casa. O executivo encaminha projeto, os vereadores encaminham projeto, então nós sentamos e discutimos o projeto dentro da comissão ou junto com eles para votação. Tá? Então a função minha é coordenar esse bloco. Não dizer que nós vamos sentar, reunir e eu vou decidir se eles votam favorável, contra,
como é a votação. Não, nós sentamos e discutimos o projeto, vemos se é viável ou não e tiramos uma conclusão, para procurar agilizar o processo, o projeto dentro da tramitação da Câmara. Essa é a liderança de bloco. Uma segunda atuação é a presidência da Comissão de Justiça e Redação. Isso. O que isso significa? A Comissão de Justiça e Redação, ela é a principal comissão da Câmara. Tá? Todos os projetos que chegam na Câmara, todos, é passado por essa comissão, que hoje é formada por 3 vereadores. Eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador... como é o vereador? Deu branco agora. O vereador Disseu como relator, tá? E o vereador Pedro Cruz o vereador Disseu como membro e o vereador Pedro Cruz como relator. Tá? Então nós 3 vereadores sentamos e exaramos o parecer a esses projetos. Se ele é constitucional ou não, se ele está dentro das normas regimentais ou não. Então todos os projetos é avaliado por nós 3 vereadores, todos os projetos que chegam na casa, desde a iniciativa popular, do executivo e dos próprios vereadores. Nós 3 sentamos e avaliamos sobre a minha presidência. A questão, já que a sua atuação frente a assessorias, né, sempre foi, grande parte desses anos foi dedicada aí à saúde. Sim. A saúde foi uma das suas bandeiras durante sua campanha? Foi sim. A saúde foi uma das minhas bandeiras dentro da campanha. De procurar ajudar o executivo a resolver os problemas. Não adianta simplesmente eu estar eleito e criticar o executivo. Eu acho que o vereador, ele pode trabalhar junto com o executivo, junto com o secretário de saúde, mostrando os caminhos, qual o melhor caminho. Porque a população, quando tem um problema dentro do pronto-socorro, dentro do posto de saúde, onde que ela tem acesso primeiro? É na Câmara, porque lá a porta dos gabinetes dos 23 vereadores sempre está aberta. Então ela tem essa facilidade de chegar com o vereador e colocar o problema. É mais fácil ela falar com o vereador do que ela conseguir falar com o secretário de saúde, do que ela conseguir falar com o prefeito. Então chega ali, então você pega o problema, procura ajudar a resolver, encaminhar, e depois essa situação você vai discutir com o secretário de saúde. A população está reclamando dessa questão. Estamos com um problema sério de falta de leito, nós temos um problema sério de agendamento de consulta. Entendeu? Então nós vamos conversar com o secretário, colocar para ele já 90% ele sabe da situação como está, mas nós procuramos sentar junto e ver qual a saída. Certo? Então não adianta simplesmente você pegar, subir numa tribuna ou pegar e ir para a imprensa e criticar a saúde. Todo mundo sabe que existem problemas sérios na saúde em Piracicaba e no país. Eu não posso chegar aqui e falar que a saúde está 100% muito obrigado. Eu estaria mentindo. A saúde não está bem em Piracicaba. Existe problema no posto de saúde, existe problema no PSF, existe problema no pronto-socorro, no pronto atendimento. Há pouco, inclusive, nós vimos aí uma das manchetes dos jornais, onde registra a morte de 2 pessoas nas UPAs por falta de leito na Exatamente, cidade. Por falta de leito na cidade. Agora, por que falta de leito na cidade? Entendeu? Piracicaba, ela é gestão plena em saúde. O que isso significa, Alessandra? Ela atende os munícipes de Piracicaba no SUS e mais 16 cidades de nossa região. Ela atende isso aí. Então você coloca hoje, mais ou menos, 16 cidades utilizando os 2 hospitais em Piracicaba, que é a Santa Casa e a Cana, com uma quantidade de quase 400 leitos para atender o SUS. A demanda suporta? Não suporta. Existe sim a falta de leito, porque a população, infelizmente, ela está doente hoje. Por que ela está doente hoje? Porque ela não faz a prevenção. Você tem que fazer a prevenção para você ir no postinho de saúde, fazer um trabalho lá com o médico no postinho, fazer os exames de laboratório, os exames de imagem, e daí você faz, você está com um probleminha assim, vamos fazer um tratamento. Evite que você chegue no pronto atendimento, no pronto-socorro, já com a sua situação de saúde crítica. Daí vai ter que internar, só que daí o hospital está carregado. E por que o hospital está carregado? Além de ser poucos leitos, 400 leitos, vamos dizer assim, para atender essa demanda grande, porque o hospital não aumenta mais o leito, porque a prefeitura não compra mais leito, porque você não tem um espaço físico dentro do hospital. Não é simplesmente chegar, pegar um leito hospitalar, vamos dizer assim, a cama hospitalar, né, que é o leito, aí colocar dentro de um quartinho lá. Não é assim que funciona, você tem que ter toda uma estrutura. E os hospitais hoje, Santa Casa e Cana, vocês conhecem os hospitais? Onde que eles vão construir mais, ampliar leito, ampliar salas para colocar, transformar em leito? Eles não têm espaço físico mais. E outra coisa, eles também, a quantidade de mão de obra, de médico, de enfermagem, de técnicos, também está no limite. No limite. Então, Piracicaba tem o quê? Tem um outro hospital.
para ajudar a cobrir essa demanda. E é o que está sendo feito. Se Deus quiser, em setembro agora vai ser entregue, a construtora entregará o hospital municipal para a prefeitura, certo? O prédio pronto, já está sendo equipado, os equipamentos de imagem já estão sendo instalados, certo? Daí vai chegar os equipamentos hospitalares, que são os leitos. Então nós vamos, Piracicaba e região vai ganhar mais 196 leitos. Isso, Alessandra, vai dar um fôlego a mais para os 2 hospitais Santa Casa Cana, vai diminuir a espera, o tempo de espera de internação dentro do pronto-socorro, porque você tem um terceiro hospital que vai atender o SUS. Entendeu? Só que isso por quanto tempo é? Vamos ver a demanda como vai ser. Sim. Certo? Mas só que nós vamos ter mais 196 leitos. Daí sim, você tem um prédio novo, espaço físico novo, que os hospitais Santa Casa e Cana, eles não têm espaço físico para construir. A Santa Casa constrói no estacionamento, vai construir um estacionamento lá, tem que conseguir verba federal para construir também. O que a gente espera realmente é que nesse espaço, esse novo espaço também, tenham médicos para atender a população, porque o que a gente verifica também é que existe uma deficiência muito grande de profissionais para atuação nesses espaços. Exatamente. Terá, sim, que passar a gestão desse hospital novo, certo? Ou para a própria prefeitura ou para uma faculdade de medicina para gerenciar esse hospital novo. E, logicamente, você vai ter que contratar os médicos, certo? Vai ter que abrir toda aquela gama de profissionais de várias áreas, né? Porque é um hospital, não é simplesmente como um pronto-socorro. Você tem 2 clínicos, um pediatra e um ortopedista. Não é só isso. Você tem que ter clínico, pediatra, ortopedista, só que você tem que ter o neurocirurgião também, você tem que ter o anestesista também, você tem que ter equipe de enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, vai uma gama de funcionários. É um hospital que Piracicaba vai receber. Só que assim, os médicos também vão ter que vir se inscrever e trabalhar. Agora, existe falta de médico hoje? Existe. Existe uma falta de médico em Piracicaba, nas unidades municipais, grande, certo? A prefeitura está fazendo, desde o começo do ano, a gestão do prefeito Gabriel Ferrato, fazendo concurso para contratar médico. Então, abre lá 70 vagas para médico. Vem 15, 20 se inscrever. O que seria essa realidade que a gente vivencia hoje? O que o senhor determinaria como ponto principal para que esses médicos deixem de se inscrever? A falta de médico em Piracicaba hoje é plantonista, pediatria e oncologia. O porquê? O plantonista, pediatria e ginecologia. Porque quando o aluno entra dentro de uma faculdade de medicina, ele faz o seu curso de medicina em 5 e 6 anos. Ele está pronto para assumir um posto de clínico geral. Depois disso, daí ele faz a residência. Depois disso, ele vai, se ele quiser, ele escolhe uma especialidade. E aí que está sendo o problema. Muitos estudantes de medicina, além de não quererem mais continuar estudando medicina, eles chegam no clínico e param, vou abrir meu consultório e vou clinicar. E muitos que escolhem fazer uma especialidade, eles não escolhem as especialidades mais difíceis e mais demoradas para se formar, que você faz em 6 anos. Você pega, por exemplo, uma pediatria, você vai ter que ficar mais 5 anos na faculdade, porque você vai cuidar de nenê recém-nascido, entendeu? Vou fazer oncologia, é estudar o problema que mais atinge a Piracicaba, que é a questão de câncer. Entendeu? Então, muitos estudantes, a hora que terminou a clínica, ou eles param e vão abrir o consultório dele, certo? Ou eles seguem uma especialidade mais tranquila, entendeu? Então, algumas especialidades, essa que eu citei, ginecologia, pediatria, oncologia, acaba não tendo profissionais suficientes para atender a demanda. Certo? Então, quando se abre o concurso para essa especialidade, não se inscreve, porque não tem formado. E quem já é formado já está trabalhando em algum hospital. O salário seria uma questão também questionável? O salário hoje ele é muito questionado pelos profissionais. Tá? O Conselho Regional de Medicina questiona o salário pago pelo poder público. Isso não só em Piracicaba, isso a nível nacional. Certo? Só que você tem que ver uma questão. Você não pode só aumentar o salário do médico. O médico, para trabalhar legal, ele vai ter que ganhar no plantão R$2.000 por um plantão de 12 horas. É justo? É justo. Ninguém está falando que não é justo. Pelo que esses profissionais estudaram, pelo conhecimento que têm, que salvam vida, certo? Então é justo eles ganharem bem. Só que atrás dele tem toda uma estrutura de funcionários, tem a enfermagem, tem o técnico, tem o operador de imagem, que eles também estudaram e eles têm que ganhar bem.
Só que acontece o quê? O orçamento do município não consegue pagar bem um funcionário. Piracicaba tem quase 6 mil funcionários públicos. 6 mil funcionários públicos. Na Secretaria Municipal de Saúde, hoje Piracicaba está em torno de 2.200, 2.300 funcionários só da Secretaria de Saúde. O orçamento da Secretaria de Saúde, 60% é destinado ao funcionarismo público. Se você aumentar essa utilização do orçamento, passar de 60% que já está hoje, você compromete o quê? Os outros serviços da saúde. Medicação, certo? Os laboratórios municipais, os medicamentos que é dado gratuitamente nas farmácias municipais, você entendeu? O setor de transporte, o SAMU, o setor de agendamento de hemodiálise, de exames, você compromete em outra área. Entendeu? Então isso, o gestor de saúde, o secretário, o Dr. Pedro Mello, ele tem que tomar cuidado com isso, tá? E trabalhar o orçamento para que ele consiga aumentar o salário do médico e consiga também aumentar o salário dos demais profissionais, tá? Eu falei já para o prefeito Gabriel, falei já para o secretário de Finanças, Ademir, a Prefeitura de Piracicaba, ela precisa fazer um novo plano de cargos, salários e carreiras do servidor público municipal, de todos os funcionários da Prefeitura Municipal, desses 6.500 funcionários. Tem que sentar, cada secretaria, fazer um plano de cargos, salários e carreira, certo? Porque tem muita secretaria, o último plano de cargos e carreira foi feito, foi na gestão do Zé Machado, no primeiro mandato dele. Lá atrás, isso há quase 20 anos atrás. São tantas questões administrativas que a gente teria assim, vários programas para discutir realmente essa questão, né? Mas voltando a essa questão da saúde, como isso tem sido tratado dentro do seu gabinete? Todos os problemas de saúde que chegam no meu gabinete, no nosso gabinete lá, nós acolhemos e procuramos encaminhar. Nós vimos qual é a dificuldade, aonde que está o problema, conversamos no setor responsável, certo? Está demorando para fazer uma cirurgia de hérnia. Hoje, já de manhã, eu recebi um telefonema de uma cliente, né, que nós chamamos de cliente, os pacientes, e dentro do paciente está no pronto-socorro com uma hérnia praticamente já estourada, certo? E não está conseguindo acesso no hospital para uma cirurgia. O que é feito? Nós verificamos dentro do pronto-socorro a situação do paciente, se o médico pediu a internação urgente, para fazer a cirurgia urgente, conversamos com a central de vagas para ver como que está a questão de leite hospitalar, conversamos no hospital, tudo para a gente ver o que está acontecendo e procurar agilizar essa internação dentro dos padrões da Secretaria Municipal de Saúde, dentro da classificação de urgência e emergência. Nós não internamos ninguém, certo, passando por cima de outro paciente que está lá, certo? Sim. Nós procuramos conversar e entender. Tem pacientes que estão com um problema de medicação, não consegue adquirir um medicamento na rede pública. Nós vamos conversar o porquê esse medicamento acabou. Acabou, por que acabou? Quando vai chegar? Certo? Pegamos essa pessoa, essa reclamação e levamos dentro da Secretaria de Saúde conversar, explicamos como funciona. Porque o SUS em Piracicaba, a rede é tão complexa, certo? Ela é tão complexa, ela tem tudo, ela atende tudo, todos os exames, inclusive convênios, todos os convênios de Piracicaba, eles vão até um determinado ponto. Dali, vem para o SUS. UTI, plano de convênio, não vou citar nome, é 5 dias. O 6º dia cai para o SUS. Tá? Por que falta UTI em Piracicaba? Tem esse outro problema. Você tem a UTI conveniado, o paciente está lá, o cliente está lá 5 dias, o 6º dia vai para o SUS. Como faz? Vai transferir a UTI para o SUS, o SUS vai pagar. Entendeu? Então você tem uma despesa a mais e isso compromete o orçamento municipal. A questão da prevenção e dos usuários de drogas tem sido também um debate dentro do seu gabinete e inclusive com o lançamento que a gente tem na próxima sexta-feira de um seminário sobre essa questão. Isso também é um projeto voltado para a saúde? Você vê como um projeto também voltado para atendimento desses gritos de socorro mesmo da população com relação à saúde? Sim, com certeza. A prevenção de drogas é totalmente saúde, certo? Não só saúde, como na rede. A prevenção da sua própria doença. Você ir no posto de saúde fazer a prevenção de exames preventivos, a questão de drogas, né, de dependente químico, é prevenção. Certo? O que aconteceu com essa situação? Quando eu assumi o mandato, nós assumimos o mandato dia 1º de janeiro, meu gabinete começou a chegar pessoas, moradores de Piracicaba, pedindo ajuda, socorro.
porque estava com o parente, com o filho, com o irmão, usuário de droga, que vendeu todas as coisas da casa, vendeu o radinho, vendeu o computador, vendeu tudo para comprar droga. E a família não aguenta mais, não tem onde que precisa internar, tem que internar. E onde que vai? Certo? E essa demanda começou a vir no meu gabinete, certo? E daí eu, com uma equipe minha lá que trabalha lá, a Cristiane, a Dona Célia, tudo, começamos a ver o que estava acontecendo na questão de droga. E vi uma questão muito preocupante, a questão de prevenção que não tem. Aonde encaminhar esses pacientes drogados? Existe um apoio municipal, da prefeitura municipal, que são os CAPs, que são algumas entidades que internam o paciente, encaminham o paciente, mas a prevenção não é feita. Então pega o paciente, interna e pronto, resolveu o problema? Não resolveu o problema, porque você deixou o paciente internado, mas deixou uma família desestabilizada lá atrás. Qual que é a estrutura hoje que Piracicaba tem para receber esses pacientes que precisam de internação? Olha, ela tem, dentro da rede, ela tem vários CAPs, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, que recebe esse paciente, faz uma triagem. E daí existe, a prefeitura, vamos dizer assim, alguns convênios com entidades que recebem o drogadito e interna e faz o tratamento, tá? Me fala a memória, mais ou menos, vamos dizer assim, em Piracicaba, em região, nós temos hoje mais ou menos umas 10 clínicas que fazem esse trabalho, mas só de internação, entendeu? E essas clínicas são públicas ou particulares? Públicas nenhuma, a maioria são particulares. Então, só todos que esses como atendimentos têm que ser custeados? Alguns são custeados e outros são social, porque assim, quando uma clínica ela abre, ela se monta a clínica, ela tem, por legislação própria, ela tem que dar uma demanda social. Então ela tem lá, ela tem capacidade para atender, vamos supor, 30 pacientes. Desses 30 pacientes, vamos dizer, 10 pacientes tem que ser social. Ela não pode cobrar nada. Os outros 20 ela cobra. De quem levar na clínica vai ter que pagar. Tem os valores lá que são cobrados. Daí cobra medicação, cobra tudo. Só que 10 são social. Então a prefeitura, o poder público, tenta trabalhar com esse social. E quando o caso é muito grave, é muito sério, que realmente desestruturou tudo, o paciente realmente está indo para a morte e não existe mais as vagas sociais, que são gratuitas, daí a prefeitura encaminha no particular e acerta lá. Certo? Mas as próprias clínicas são obrigadas a dar uma demanda social. Mas são os casos mais extremos que são encaminhados para as clínicas com um custo. Esse custo é coberto pela prefeitura ou pelo familiar? Pela prefeitura. Tá? Existem as clínicas, daí algumas clínicas que já tem um convênio com o poder público, é feita uma licitação, certo? E a prefeitura fecha uma licitação com a clínica X, então essa clínica X, quando a prefeitura tiver que realmente arcar financeiramente, ela vai e faz com essa clínica que ganhou a licitação que a prefeitura abriu. Tá? Bom, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o contexto desse seminário Drogas, Dependentes Químicos, Família e Políticas Públicas, que tem o lançamento na próxima sexta-feira. Qual que seria o principal objetivo disso tudo e qual que é a programação desse evento? Tá. Então, Alexandre, voltando um pouquinho, quando começou a ter essa demanda de nosso gabinete ser procurado por essa questão de droga, nós vimos que não tinha muito o que fazer, a não ser internar o paciente, correr atrás de internar o paciente. Foi daí que sentamos e falamos, não, só isso não pode acontecer. Vamos internar o paciente fica 3 meses numa clínica, sai, volta e vai para onde? Está desempregado, está perdido, volta para casa, a família recebe ele já com o pé atrás, porque sabe o que passou durante anos, entendeu? Chega numa família desestruturada psicologicamente e vai ficar assim, o que vai acontecer com esse paciente? Com esse dependente químico? Ele volta a se drogar. Ele não tem apoio de ninguém, não conseguiu emprego, a família dele fica olhando meio de lado de olho para ele vai voltar a se drogar. Então, foi daí que a Cristiane, que trabalha comigo, que é assistente social, a Dona Célia Turi, que ela cuida da parte de educação, sentou comigo e propôs, Gilmar, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Não dá só para pegar o doente, internar e virar a costa. Nós temos que, depois que ele sair da internação, encaixar ele em algum lugar. Nós temos que dar uma estrutura para a família, que a família se quebrou inteira com essa questão. E nós temos que cuidar o quê? Que não aconteça que uma criança hoje, um adolescente hoje, que está na escola, que não é usuário, que está ali, que ela não caia nessa furada. Então nós temos que fazer a prevenção.
Então nós temos que fazer 3 tópicos com o dependente químico: trabalhar a prevenção, trabalhar a família e trabalhar com políticas públicas com esse dependente químico. Então nós temos que pegar as 3 áreas. E como vamos fazer isso? Certo? Nós temos que montar um seminário para discutir isso com a sociedade, com as entidades, inclusive até com famílias do dependente, com o poder público, e tirar daí um norte, uma linha para a gente poder trabalhar. Pensando nisso, em março desse ano, eu entrei com uma propositura na Câmara, solicitando que a Câmara aprovasse, me autorizando a fazer esse seminário, que nós temos como tema lá, que é dependente químico, família e a parte de políticas públicas. A Câmara de Vereadores aprovou e vai acontecer agora sexta-feira próxima, né? Hoje nós vamos estar debatendo isso com o poder público, todo o poder público constituído, todas as autoridades constituídas, inclusive com o apoio do COMAD, que é o Conselho Municipal de Álcool e Drogas. Eles estão nos apoiando, eles vão estar presentes, certo? Então nós vamos estar trabalhando isso, vamos sentar e vamos discutir. Nessa discussão de sexta-feira, onde nós vamos colocar todo o problema que está acontecendo, que meu gabinete, minha assessoria, tem hoje um diagnóstico muito minucioso, certo? A Cristiana, a Dona Célia, do que está acontecendo. Então nós temos hoje uma bagagem de sentar e discutir com as autoridades, certo? Falar, o problema principal é esse. Como vão fazer? Como vão trabalhar a prevenção? Como nós vamos trabalhar com a família que está perdida? Como nós vamos trabalhar com o doente? Que droga não é um vício, mas é uma doença. Como nós vamos trabalhar com eles? Entendeu? Então essa discussão é para isso, para a gente discutir. E em cima disso, nós vamos tirar o caminho que nós vamos percorrer. Nós não vamos fazer, fez, acabou, o jornal participou, tudo bem, vira a página, encerra o caminho e vamos seguir para frente de uma outra forma, esqueça isso. Não, nós vamos sim, é uma bandeira do nosso gabinete. Nós vamos acolher esses dependentes químicos, nós vamos acolher a família e nós vamos exigir que o poder público faça o que tem que ser feito como políticas públicas. Vamos exigir que ele faça parte dele. Já está fazendo? Já está fazendo. Só que eu acho que é pouco. Eu acho muito pouco isso. Certo? Vai estar representante do fórum nessa reunião, porque o juiz, hoje, o promotor de justiça, é o único que tem poder para fazer que você interne um paciente que ele não queira. Certo? Que ele não queira. Que hoje, para você internar, com a nova legislação que existe, a questão que envolve esse tema, nem a polícia militar, nem o SAMU pode ir na sua casa, pegar o drogado, pôr a mão nele, amarrar ele como era antigamente, pôr na ambulância, levar no pronto-socorro. Não, você tem que fazer um trabalho de convencer esse paciente a ir no pronto-socorro, a ser medicado, entendeu? E do pronto-socorro, com autorização do médico, com o pedido do médico que cuida dessa parte, tá? Ele ser encaminhado para uma clínica de internação. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo após nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa realidade que nós vivemos mesmo na nossa cidade e um pouco mais sobre essa proposta do seminário, que inclusive vem aí um programa de TV. Mas já depois do comercial a gente vai falar sobre isso. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp,
o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta com o programa Opinião Agora, e hoje eu estou conversando com Gilmar Rota, que é vereador aqui do nosso município, que está contando para a gente a respeito de seu projeto, um seminário aí de combate ao uso das drogas e prevenção, como a gente tem conversado aqui, não é mesmo? O termo combate não é utilizado no seu projeto. Por quê, vereador? Porque o combate seria, vamos combater as drogas. Certo? Difícil você combater as drogas. Nós temos que fazer a prevenção para que a pessoa não passe a usar as drogas. Quem vai combater as drogas, não deixar ela vir entrar no país, é a polícia. Polícia Federal, Polícia Militar. Essa questão do combate às drogas, nós estamos trabalhando o ser humano. Nós vamos trabalhar com o dependente, que ele é doente. Ele ficou doente por causa de uma substância dessa, que por algum motivo na vida dele lá atrás, ele acabou experimentando e caiu nessa questão. Certo? Então nós vamos trabalhar o ser humano. Nós não vamos trabalhar a questão do traficante, a questão da entrada da droga na cidade. Isso aí não é problema nosso, isso é problema das forças militares constituídas. Nós vamos trabalhar o ser humano, vamos trabalhar com a pessoa, resgatar o ser humano, trazer ele de volta para a sociedade, trazer ele, dar dignidade para ele voltar a ter a vontade de viver novamente, livre das drogas. Então nós vamos trabalhar o ser humano, a família dele. E existe já algumas propostas que o senhor vai levar para esse seminário, à espera de um apoio aí da população, sim, enfim, das autoridades? O grupo nosso lá montou esse seminário, né? E nós temos aqui a programação, tá? Nós já temos com a programação feita, né? A partir da sexta-feira agora, a partir das 8 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, vocês estão todos convidados, tá? E vamos começar esse seminário às 8 horas da manhã. Vamos fazer o credenciamento, vamos estar conversando ali, andando pelo grupo ali. Às 8h30 da manhã, nós vamos ter o lançamento do programa que chama TV Antídoto Social. Ele é apresentado, esse programa, pelo Dr. Salvador. O Dr. Salvador, ele é advogado, ele é professor, tá? Ele é jornalista, tá? Ele que é o dono desse programa, né? E ele é membro titular do COMAD, que é o Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. E o COMAD está apoiando esse evento. E o COMAD, ele é um conselho municipal, instituído por lei. Ele hoje, em Piracicaba, ele é o responsável por essas questões de droga. E ele está apoiando esse evento. Então, o Dr. Salvador, ele vai fazer a abertura desse programa, desse lançamento desse programa. E o que é esse programa dele? Ele vai estabelecer campanhas permanentes, tá? Intensivas de combate e prevenção, certo? Então, ele vai trabalhar conosco, tá? Fazendo campanhas preventivas, certo? Então, vai ser muito importante a presença dele, a presença do COMAD, tá? Daí nós vamos ter a formação da mesa e nós vamos ter 2 palestras, tá? A primeira palestra, por volta das 9 horas da manhã, 9h30, que é o Dr. Josemar de Lima Uriani. Ele é médico psiquiatra e especialista em saúde mental, tá? Ele atende os casos nossos desses dependentes aqui em Piracicaba pelo SUS. Ele é o médico que atende os dependentes químicos aqui em Piracicaba pelo SUS. O Dr. Josemar é um excelente profissional, um excelente psiquiatra, tá? E depois, após a palestra dele, tá? Nós vamos ter uma palestra com a doutora Cíntia Visso Poveda. Ela é terapeuta ocupacional do Instituto de Dependência Química de Sorocaba. Ela está vindo de Sorocaba e ela vai passar a experiência dela, o que ela vive na cidade de Sorocaba, como eles trabalham lá, tá? Com abordagem, uma visão contemporânea da dependência química e formas de tratamento. Tá? Dentro desse tema, a gente imagina que serão tratadas também a própria atitude das famílias com relação ao uso de drogas lícitas, sim, dentro de casa, inclusive. Não exatamente. É? Esse é um problema que o senhor observa, essa questão de falta de consciência mesmo das pessoas do que realmente é droga e que a pessoa compartilha disso dentro do ambiente? Existe, porque se você analisar hoje uma família, a droga não é só a droga química.
o dependente vai lá e compra aqueles pó, vamos dizer assim. A droga começa no álcool. Vai ter aniversário de 1 ano do meu filho. A primeira coisa que se compra é 3, 4, 5 caixas de bebida alcoólica, cerveja, uísque. Então isso já é droga. E aquela criança começa a crescer nessa família que consome bebida alcoólica, ele com 16, 18 anos começa a beber também, ele não escuta ninguém da família falar, não beba, você não pode beber, isso é droga. Então falta sim dentro da família aquele puxão de orelha dos pais. Isso é errado, isso não pode ter acontecido, entendeu? Meu filho hoje tem 13 anos. Quando ele fez 10 para 11 anos, eu sentei com ele e conversei sobre drogas com ele. Falta esse diálogo de falta, forma geral? Não só no nível de droga, falta para tudo. Você analisar uma família lá atrás, que não tinha internet, que não tinha televisão, que era o radinho, que não tinha videogame, que as crianças brincavam de mãe da rua. O que tinha dentro da casa? Tinha conversa. Você sentava no sofá e conversava com a família. Hoje, a sociedade está tão evoluída, a família trabalha, o pai trabalha do lado, a mãe trabalha do outro, não tem tempo para nem ver o caderno do filho, como ele está indo na escola, certo? Ao ponto de chegar, fazendo uma parte, tá? Ter mães que o filho está com idade de 3 anos, que vai para a escola, né? De 0 a 3 anos vai para a escola, pedir van para levar o filho na escola. A prefeitura dá van para levar o filho na escola. Para com isso. Se a família não consegue dar a mão para o filho, que tem de 0 a 3 anos, e levar na creche perto da sua escola, falar, filho, aqui você tem que vir incentivar ele, o que ela vai conversar sobre drogas com uma criança dessa futuramente? Não vai. Ela não quer levar, ou ela não tem tempo, ou ela não se sente obrigada a levar o filho de 3 anos numa escola, dar a mão para ele, mostrar o caminho, dar segurança para ele. Ela vai conversar sobre essa questão de droga? Então, esse é o projeto nosso, tá? E dentro desse contexto, dessa programação, depois das 2 palestras, nós vamos abrir espaço para pergunta, vamos abrir espaço para as entidades falar, para a prefeitura falar, para o Comad falar, para o próprio doutor Salvador colocar a experiência dele, certo? E para a gente discutir sim o tema, a dependente químico, a família e o que o poder público tem que fazer. Um dado, Alessandra, se me permite passar para você, um levantamento que o meu gabinete fez lá. Até no dia, deixa eu pegar aqui, em março, né, do ano, em maio do ano passado, foi internado pela prefeitura 21 pacientes, até março de 2012, foi internado 21 dependente químico. Até março desse ano aqui, Alessandra, já se internou 30 dependentes químicos. Aumentou. Até maio do ano passado. Maio do ano passado foi 21. Até maio desse ano já foram 30. Aumentou. E um custo de R$ 1.500, no mínimo, para o poder público, dependendo do tratamento que vai ser feito. Mas esse custo seria um custo mensal por custo paciente? Mensal, custo que mensal. fica em média quanto tempo? Aí depende do tipo de tratamento dele. Tá. Como ele chegou na clínica, a vez em 3 meses resolve, a vez em 6 meses resolve. Entendeu? Então é uma avaliação feita pela própria clínica, entendeu? E é um custo de R$ 1.500 quando você não consegue a vaga social. Agora você chega e fala assim, a prefeitura conseguiu pagar esse aqui não tem vaga social, o que vai fazer com ele? A família tem dinheiro para pagar? Ele vendeu tudo que a família tem aí, vendeu televisão, micro-ondas, vendeu tudo. E como a família vai pagar? A família está desestruturada, certo? Está desestruturada, certo? Então, como a gente tem que trabalhar para resolver essa questão? Temos que abrir espaço em clínica, temos que criar novas clínicas. Nós tínhamos aqui há anos atrás algumas, por exemplo, aqui entidades que cuidavam, públicas que cuidavam disso daí, além de cuidar da questão química, cuidava do doente mental. Fechou-se essas clínicas, fechou-se. Nós tínhamos o Cesário Mota, que fechou há anos. Nós tínhamos o Rubião Júnior e o Saião, que é Rio Claro, fechou. Só tem o Saião hoje, que é Rio Claro, funcionando. O resto fechou tudo. Então, os meios de resolver esse problema estão sendo fechados. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que trabalhar, fazer esse trabalho, que é o que nós queremos fazer nesse seminário de sexta-feira agora, e arrumar um caminho. Vamos ter um caminho, com certeza, Alessandra.
Nós vamos sentar, vamos discutir com todo esse grupo, com todas as pessoas que vão estar participando e vamos tirar uma política pública e vamos cobrar do poder público fazer esse caminho. E certamente a população também vai colaborar, vai contribuir, porque a gente vive um momento de descontentamento de uma forma geral. Haja vista o que a gente viu ontem através da mídia, pessoas que participaram dos movimentos, e inclusive eu gostaria que o senhor colocasse uma posição com relação ao que foi visto ontem, a atuação da polícia nesses manifestos, a atuação dos manifestantes neste manifesto. Como uma figura pública, nós temos aí com certeza eleitores assistindo o nosso programa e esperando aí também saber qual que é a posição do senhor a respeito disso. Qualquer movimento que venha para questionar, que venha para trazer novas ideias, é bem-vindo. Esses movimentos que estão acontecendo essa semana passada, no nosso país, no estado de São Paulo, e vai acontecer aqui em Piracicaba quinta-feira próxima, é válido. Eu apoio, eu concordo, tem que ter sim, certo? Ninguém tem que ficar falando amém para tudo que os governantes fazem. Tem sim que protestar, tem sim que reivindicar. Porém, protestar, reivindicar da forma mais ética possível, não ofendendo ninguém, não arrumando briga, não incendiando nada, não batendo de frente, provocando, certo? Depredando como está acontecendo, como nós vimos acontecer. Isso não leva a nada. Isso leva o quê? A enfraquecer o movimento. Os primeiros movimentos que aconteceram em São Paulo, qual foi o espaço que a mídia deu, que os telejornais deu? A briga que teve. Jornalista com tiro de borracha, PMs machucado, tijolo para todo lado, bala, borracha. Isso foi. Nenhum momento foi discutido o que vocês estavam querendo. Nenhum momento. Tinha-se temas. Somos contra os bilhões que foram gastos com a construção do estádio, somos contra da forma que está conduzindo o país, somos contra o aumento da passagem de ônibus. Então, faz o movimento, discute os temas, conversa, reivindica o que vocês querem. Vamos convencer os governantes a atender o seu pedido. Aos governantes, certo, a quem realmente deu aumento de ônibus, a quem realmente autorizou a gastar bilhões em construção de estádio, certo? Porque também, embora eu goste de futebol, eu também não concordo com o valor que foi gasto nos estádios, para construir o estádio, e nós temos uma saúde precária a nível nacional. Temos falta de médico, falta de equipamento, hospitais abandonados, hospitais caindo com infiltração, centro de cirúrgico sendo fechado porque está caindo e não tem um investimento na parte hospitalar. Então eu apoio sim os movimentos, eu concordo com eles, desde que sejam pacíficos, certo? Desde que sejam pacíficos, tá? Então quem está organizando os movimentos tem sim que ficar de olho o que está acontecendo lá no final do movimento. Não só ficar na frente, ali com cercado do grupo, mas o que está acontecendo lá atrás? É turma sua, não é? Vai verificar o que é. Então, um movimento pacífico. Tem sim que fazer, apoio, tem que reivindicar. Nós estamos num país democrático. Claro. Tem que reivindicar sim. Como o senhor disse, na quinta-feira tem aí uma entrega, né, de um abaixo-assinado através do movimento Reaja Piracicaba. E uma das questões é o reajuste de 60% do salário dos vereadores, prefeito e vice. O que o senhor pensa a questão dessa pauta do Reaja Piracicaba? Não, a pauta ela é sadia. Eles estão reivindicando que esse reajuste que foi dado em 2011 ou 2010, se eu não me engano, seja revertido. Volte ao que era ser antes, que era 6 mil e pouco, se não me engano. A Constituição Federal, a lei orgânica, determina o quê? Que no final do mandato, de uma gestão para outra, a Câmara de Vereadores elabora um projeto de lei dando o reajuste salarial para os próximos mandatos, para os próximos 4 anos. Isso é constitucional, isso está dentro da lei orgânica. E a Câmara cumpriu esse papel constitucional. Ela deu o reajuste lá em final de 2010, se eu não me engano, para o mandato que iniciou esse ano de 2013. Então, faz 3 anos que esse reajuste foi dado, lá atrás, certo? Dentro da lei. Agora, o que está sendo discutido é a questão, a porcentagem que foi dado. A legislação fala que tem que dar o valor de um limite de até 60%. Esse limite foi cumprido, certo? E lá em 2010 foi dado. É válido. O movimento Reaja Piracicaba
ele é um movimento que colheu assinaturas, colheu mais de 20 mil assinaturas, vão entregar para a presidência da Câmara na próxima quinta-feira, lá à noite, né? E com certeza a Câmara vai analisar. Agora, eles estão entregando esse abaixo-assinado anexado a um projeto para que seja revogado. Só que esse abaixo-assinado ele vai ser estudado pela Câmara, tem que conferir se está dentro da legislação federal, se as assinaturas todas são de Piracicaba, se consta ali o número do título eleitor. Tem várias regras que tem que ser seguida conforme a legislação federal. Se isso cumprir, se isso está tudo certo, vai para a votação em plenário. Tá? Então, o movimento Reage Piracicaba, eu concordo com o movimento, defendo, desde que seja pacífico também. Tá? Que no início, quando o movimento Reage começou lá atrás, o ano passado para retrasado, quando o outro movimento Pula Catraca começou lá atrás, teve algumas pessoas que estavam dentro desse movimento que fizeram bagunça, usando aspas, né? Hoje, inclusive, nós temos um encontro aí das lideranças do Pula Catraca com o prefeito Gabriel Ferrato para discutir aí o movimento também que será feito igualmente na quinta-feira. Né? Exatamente, eu acho que isso aí mostra que o poder público, também o próprio prefeito apoia o movimento, está conversando com eles, vai deixar que eles façam o movimento dele, vai deixar que eles façam uma passeata, só que organizada, certo? Não vamos transformar Piracicaba com o que está acontecendo em São Paulo. Isso vale tanto para os movimentos como para a própria Polícia Militar e Guarda Civil. Tá? A própria comandante da Polícia Militar instrua os seus soldados, a própria Guarda Civil, o comandante da Guarda Civil, instrua os pelotões para não vir batendo com cacetete, dando tiro de borracha, deixa o movimento pacífico fazer a caminhada dele, deixa o movimento reivindicar o que eles querem. Tudo dentro de uma ordem, sem briga, sem dar tiro de borracha, o movimento também sem depredar, sem tacar fogo em ônibus. Tá? Nós sabemos que o movimento é sério. Tem algumas pessoas do movimento que fazem o errado. Não é o movimento. Algumas pessoas que acabam se infiltrando lá dentro e fazem a bagunça. Tá? Isso, os coordenadores do movimento têm que ficar atentos para isso. Ver quem é e tirar do grupo. Tá? Quem é você? Não sei, se chegou agora, nós não conhecemos. Você se afasta daqui. Tá? Usa até a própria polícia para tirar aquela pessoa específica do grupo. Usa a própria polícia, que a polícia está lá para defender não somente a população, o comércio por onde vocês estão trabalhando, está para ajudar vocês também. Se a liderança do movimento vê que tem algum membro lá que não é do movimento, pede para a polícia, aquele cidadão não é do movimento, o senhor pode tirar ele, que ele vai aprontar, ele vai bagunçar? A polícia vai lá com educação, tira ele e leva ele para fora do movimento. E o movimento, sim, na minha opinião, é válido e tem que fazer. Eu apoio sem problema nenhum. Até porque a participação pública também amplia o poder de atuação, no caso dos vereadores também, tem uma demanda muito maior, uma discussão muito maior acerca dos problemas, que são a realidade de todos nós, não é? Não são apenas, proporcionam a levada de problemáticas para o gabinete, que realmente são de necessidade da população. Não é apenas, eu acho que esse diálogo é muito benéfico, eu vejo, entre os vereadores e essas pessoas que atuam como líderes, enfim, em movimentos, para saber qual que é a real demanda da população, né? Exatamente. O vereador está lá porque nós 23 vereadores, representamos toda a população piracicabana. Tá? Teve 460 vereadores candidatos e apenas 23 ocupou a cadeira. Só que eu, como vereador que tive 2.550 votos, eu não sou vereador só pelos 2.550 votos. Eu sou vereador por toda a cidade de Piracicaba. Eu recebo qualquer pessoa no meu gabinete, independente se ela votou em mim ou não. Tá? Meu gabinete está aberto e eu acho que sim, tem que reivindicar e tem que levar os problemas, sim, para a Câmara de Vereadores. Muito obrigada, vereador, por ter aceitado o nosso convite, por ter esclarecido essas questões a respeito da sua bandeira de governo, seus projetos. Parabéns pela iniciativa. Tá, eu agradeço, Alessandra, mais uma vez. E rapidamente eu convido você que está nos assistindo para sexta-feira agora, a partir das 8 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, vamos fazer uma discussão, um seminário sobre dependência química, família e política pública. Vamos ajudar a essas pessoas que realmente estão passando por um problema seríssimo de saúde. Muito obrigado. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau.
Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.